A paz de Cristo, meu amado irmão. Essa reflexão que quero compartilhar com você se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, e teremos como base o versículo 16. Mas antes disso, eu quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Se quiser comentar alguma coisa também, pode estar deixando o seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém, né? Que eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai estar abençoando também a vida de alguém com esta reflexão. Versículo 16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois... E o tema dessa reflexão com base nesse versículo é: fale mesmo que dê medo. Talvez seja o chamado, né, para falar regularmente, compartilhar a verdade do evangelho em meio à escuridão seja o mais difícil a se fazer. E com base nesse versículo, né, podemos ver que Paulo, ele estava absolutamente convencido do poder do evangelho para resgatar indivíduos, né, transformar culturas e redimir o mundo. Essa convicção lhe deu coragem para falar em sinagogas, praças, diante de governadores corruptos e executores impetuosos, né? E ele pagou o preço, né? Podemos dizer que ele foi preso, foi espancado e, por fim, a sua morte. Mas ainda assim ele escreveu no versículo 16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Compartilhar nossa fé é mais do que repostar algo nas redes sociais, né? Ou convidar alguém para a igreja, embora isso também faça parte. Mas é permanecer firme, sem vergonha de quem Jesus é e da vida para a qual Ele nos chama. Sabe, é falar a verdade quando a opção mais fácil é o silêncio. É crer, mesmo em tempos difíceis, que o mundo pode ser transformado e que Deus pode usar nossas vozes comuns para isso. Um exemplo marcante que eu quero deixar aqui é de William Wilberforce. Embora que ele não tivesse sozinho na luta, né, mas foi a fé dele inabalável no evangelho que sustentou sua campanha de décadas, no final dos anos 1700, para abolir o tráfico de escravos. Diante de zombarias, cansaços e poder estabelecido, ele usou a sua voz, seus privilégios e sua posição repetidamente em busca de justiça. E por quê? Porque ele cria que o reino de Deus exigia isso, que o amor precisa se manifestar em ação. E não precisamos ser pessoas importantes, pessoas influentes para fazer isso. Basta que nós nos coloquemos na posição de obedecer a Cristo e deixarmos ser usados por Ele. O Wilberforce usou sua voz. Paulo também, e nós também devemos usar a nossa voz, devemos ver os exemplos que nós temos e nos encorajarmos para isso, até porque isso é um dever para nós estabelecidos por Cristo, é uma ordem: vá, pregue o evangelho a toda criatura. Hoje, esse mesmo desafio está diante de nós, falar a verdade de Jesus em amor, não só uma vez, mas repetidamente, até que a coragem se torne um hábito. E aqui está como falar mesmo que dê medo, né? Comece a pedir a Deus que abra portas para conversas honestas e guiadas pelo Espírito. Pare de esperar o momento ideal, porque às vezes a gente fica nessa de esperar o momento ideal, só que diante da nossa covardia, talvez esse momento ideal nunca chegue. Então peça a sabedoria do Espírito Santo, que ele vai te guiar. Comece a usar qualquer influência que você tenha para se posicionar pela verdade. Pare de esperar que outra pessoa faça isso por você. E lembre-se, você não precisa defender a verdade como se ela fosse frágil. Como diz o antigo ditado, a verdade é como um leão, não precisa ser defendida. Basta soltá-la e ela se defenderá sozinha. Ou seja, não faça brigas, não faça confusões, né? Cristo não precisa que briguemos, saímos no tapa com outras pessoas, não. O seu dever é falar a verdade, é colocar a verdade aposta para outra pessoa assim como ela é, assim como está na Bíblia. Porque a Bíblia também diz que o poder do convencimento é do Espírito Santo. Então, faça a sua parte. Não se envergonhe hoje. Fale e confie que o poder de Deus fará o restante.